Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Querida irmã, querido irmão, bom dia. Você que me acompanha todos os dias neste canal para fazermos juntos a reflexão do Evangelho do dia. A você que está chegando, seja bem-vindo. Se você gostou desse canal, já te peço, se inscreva, compartilhe, comente, curta. Faça parte desta grande rede de evangelização que esse canal se propõe. A você que me acompanha todos os dias, continuando a nossa reflexão neste penúltimo dia que antecede a Semana Santa, nesta sexta-feira, nós vamos continuar o grande embate, a grande discussão de Jesus com os judeus lá em Jerusalém. Nós poderíamos dizer que esta é a última, no Evangelho de João, é a última discussão de Jesus. Depois disso, eles de fato decidem por matá-lo. Iniciemos então a proclamação do Evangelho. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse no início, queridos irmãos e irmãs, nós estamos continuando de onde paramos a reflexão de ontem. Os judeus pegam em pedras para apedrejar Jesus. E aí Jesus então continua essa discussão. E como eu disse ontem, reafirmo hoje, Jesus, neste exato momento da sua vida, da sua história, nós já estamos no final da caminhada do seu ministério, por assim dizer. Jesus então, neste momento, afirma categoricamente que ele é o Filho de Deus. E como eu havia dito a vocês, reafirmo hoje, era blasfêmia a pessoa falar o nome de Deus, pronunciar o nome de Deus. Muito mais na religião judaica era blasfemo dizer que era o Filho de Deus.
E é interessante que Jesus cita então aos judeus o Salmo 81, no versículo 6, que diz: vós sois deuses, ou então pouco abaixo de Deus os fizestes, coroando de glória e esplendor. E é interessante como Jesus então coloca em xeque a própria lei judaica, uma lei que criada para trazer a vida, uma lei que criada para aproximar os homens, as pessoas de Deus, uma lei que foi dada por Deus através de Moisés, para que os homens se fizessem próximos e Deus fosse o Deus que caminha, o Deus conosco, tivesse se tornado então uma lei obsoleta, uma lei vazia, uma lei sem sentido, porque os judeus esvaziaram a prática da lei pelas imposições e normas das regras e, acima de tudo, dos costumes de pureza e impureza, do pecado e do que não é pecado. Jesus então questiona os seus interlocutores e diz: se vocês não acreditam em mim por aquilo que eu falo, acreditem pelo menos pelas obras que eu realizo. É interessante que nós, como muitos judeus, muitos de nós, como muitos judeus, não acreditamos nem nos milagres quando eles acontecem, nem nas obras de Jesus quando estas obras acontecem. Por vezes, nós ainda hoje nos colocamos diante de uma incerteza da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, de uma incerteza se de fato Deus caminha conosco ou não. É interessante que eu estou fazendo a leitura do livro do Papa Bento, a história de Jesus de Nazaré. E é interessante como ele coloca que hoje, assim como nas tentações, como outrora no tempo de Jesus, hoje nós corremos o risco de não acreditar que Jesus é o Filho de Deus e por vezes questionamos Jesus e Deus, se é verdade que Deus existe, se é verdade que Jesus é Filho de Deus, por que está acontecendo isso? E nós podemos correr esse risco ainda mais nesse período de pandemia e de dizer assim: se é verdade que Deus existe, por que tudo isso está acontecendo? Por que esta pandemia? Por que tanta gente morrendo? Por quê? Esse questionamento, queridos irmãos e irmãs, não vem de Deus. Ou de fato nós nos lançamos numa fé que não tem dúvidas, que não gera dúvidas em nós, mas apenas a certeza que Jesus caminha conosco, é o Deus conosco, ou então nós vamos caminhar tateando entre sombras, entre escuridão e luzes, até o dia de fato que nós ou nos decidirmos por Jesus e pela fé em Cristo, ou então nós desistirmos desse Jesus e apedrejarmos não só Ele, mas todos aqueles que se pronunciam seguidores dele, até mesmo contra a igreja. Quantas são as perseguições hoje que nós e que a igreja de Jesus Cristo sofre? Por quê? Porque fechamos os nossos olhos para ouvir essa mensagem. E quando nós acreditamos, nós nos tornamos como essas pessoas que dizem assim: vede que tudo o que João Batista disse a respeito deste homem é verdade. É necessário muitas vezes um choque de realidade para acreditarmos em Jesus. E quem sabe não seja esta a hora deste choque de realidade. Que nós saiamos desta pandemia, que nós saiamos de toda essa vivência de isolamento social que o Covid tem nos proporcionado, que nós saiamos fortalecidos na fé, na esperança e, acima de tudo, na caridade para com aqueles que são menos favorecidos. Essa foi a grande mensagem que o Senhor nos trouxe. Que nós tenhamos olhos para ver o sofrimento do irmão,
que nós tenhamos a certeza de que Jesus caminha conosco e que a sua palavra de vida é a última palavra. Amém? Fique com Deus, tenha uma santa e abençoada sexta-feira, na companhia de Nossa Senhora do Carmo e na proteção de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Se você puder, fique em casa.